meu canal, tudo bem com vocês? Tô sumida, muito sumida, mas hoje eu vim aqui pra contar um fato que me ocorreu há muito tempo atrás. Acontece que eu revivi essa história porque eu vi um meme no Facebook essa semana e era mais ou menos baseado em uma mulher que apoiava o seu esposo, seu namorado, em, vamos supor, profissionalmente. E esse esposo, depois que passava numa prova, depois que conseguia a tal vaga de emprego, ia lá e traía com outras mulheres. E aí me recordei da história que eu vivi há uns 6 anos atrás com o meu primeiro namorado. E ele era professor de música na época. Inclusive, a gente se conhece desde criança só, e éramos da mesma igreja, só que a gente veio passar a se relacionar mesmo quando ele também me deu aula. E depois disso, o namoro, a gente foi se conhecendo, o namoro foi acontecendo. Esse fato em específico aconteceu quando a gente já tinha quase uns 3 anos de namoro. Vamos supor que 2 anos e meio. E era um relacionamento extremamente abusivo, aonde talvez nem ele nem eu éramos felizes, porque eram ciúmes obsessivos, eram coisas que não agregavam a nada, a vida nem minha nem dele. Mas eu era meu primeiro namorado, eu era super apaixonada e nós vivíamos aquilo loucamente, intensamente. Ele também era do mesmo ministério que eu, nós tocávamos na mesma banda, mas ele também dava aula por fora, sem relação com a igreja, para outros alunos, tanto mulheres quanto homens. E aconteceu dele conhecer uma menina que começou a dar aula para essa menina, e eles viajaram juntos quando a gente brigou. Só que na minha cabeça eu sempre fui, não que eu seja inocente, mas hoje não mais. Naquela época poderia até ser. Mas eu comecei a nunca sentir nada, sabe? Sempre confiava porque ele era muito em cima de mim, sabe? Era do tipo que não poderia nem ficar online sem responder, que já era motivo pra uma briga, me xingar pra tudo, de que nome, entendeu? Então, eles viajaram juntos e tal. E beleza, na minha cabeça era só amigos. Do nada, mas eu não conhecia a menina. Só que o nosso namoro sempre foi muito exposto, de capa de Facebook, de declaração, um pro outro. E foto pra lá, foto pra cá. Todo mundo sabia que a gente era namorado um do outro, tá? E quando do nada aconteceu um fato de que essa menina me mandou uma mensagem no Facebook, mas na época eu estava com o telefone ruim, quebrado, não sei. Não me lembro agora o eventual momento em que aconteceu do meu celular não existir, só sei que eu estava sem celular. Eu usava o meu Facebook mesmo no computador de casa e tal. E aí essa pessoa, ela mandou mensagem para o Facebook da minha mãe. E esse dia em específico, gente, foi assim, um pico de emoções. Porque na época eu ainda estudava, eu fazia o 3º ano do ensino médio. E aí eu fui normal pra escola, tava sem celular, mas a minha mãe conseguiu falar comigo pela tarde, pelo celular da minha tia. E aí ela começou a me contar, Cat, eu preciso te contar uma coisa, e aí é muito ruim e tal. E eu nervosa, né, gente? Eu sou super ansiosa, não fala que vai falar uma coisa pra mim e não vai me contar, pelo amor de Deus. E aí ela falando, não, quando chegar em casa eu te conto, porque minha mãe estava no trabalho. Mas eu falei, não, você vai me contar agora. E aí a minha mãe começou a me mandar os prints da conversa. Que essa menina entrou em contato com o Facebook da minha mãe e começou a falar que ela e essa pessoa viviam um relacionamento, que ele gostava dela já tinha muito tempo, porque realmente ele dava aula pra ela há muito tempo. E que se eu continuasse com ele eu seria corna. Mas a minha mãe não acreditou. Por quê?
Porque do nada uma pessoa vai chegar assim e sem te mostrar alguma prova, sem te provar nada. Aquilo ali pode ser surto da cabeça dela, pode ser um fake, porque era realmente um fake. Ela criou um fake pra conversar com a minha mãe. Só que minha mãe, já mais madura e experiente na situação, ela foi lá e pediu prova. Só que a todo momento, na dificuldade, não falava, não queria expor, queria contar pra minha mãe pra que eu me separasse dele. Mas não que ela queria se expor ou tal. Mas aí acontece um fato de que, na época, era a época de chikungunya. E quem estava com chikungunya? O bendito ao fruto. E aí, minha filha, meus queridos, meus amados irmãos, ela captou a mensagem, falou assim, realmente. Aí ela conseguiu que a menina mandasse pra ela os prints da situação. E mostrou tudo pra mim naquela conversa daquela tarde. Eu como boba nem nada, falei, mãe, assim que a senhora chegar na estação, que a gente sempre morou muito perto da estação, assim que a senhora chegar na estação, eu vou pegar teu celular, vou de bicicleta lá na casa dele. Aí minha mãe, foi assim que minha mãe fez. A gente se encontrou no meio do caminho, peguei e levei minha mãe em casa, e de lá eu fui pra casa dele. Cheguei lá, o portão tava aberto, eu consegui entrar, furiosa da vida, estava achando que eu ia quebrar tudo. Aí eu fui e entrei, ele tava lá com aquela cara de morto, de cansado, de morto, né, porque ele estava doente. E aí eu já cheguei partindo pra cima dele, mostrando, perguntando o que era aquilo, e um fuzuê danado. Na época, meus sogros não entenderam, foi bulhufas. E aí até eu me acalmar, porque eu tava querendo partir pra cima dele e eles me contendo, foi um bastante tempo, né, porque eu só soltava as coisas. E aí ligaram pra garota, ela meio que se arrependeu e pediu desculpa, mas ele a todo momento falando que era mentira, que era coisa da cabeça dela, que isso não aconteceu, que eles nunca tiveram fato nenhum e tudo mais. E aí, meus ex-sogros falaram que iam na casa dessa pessoa no outro dia, eu queria ir, falei que ia juntos, que queria saber que história era essa que tava acontecendo. E ele lá, cara de morto, falando que nunca tinha acontecido nada disso, aconteceu o que, não sei o que lá. E eu, em nenhum momento eu acreditei nele, eu sabia que era verdade. Falei, quem é que vai me chamar de corna e falar pra mim que eu não, que se eu continuasse com ele ia ser corna e eu não vou acreditar? Só porque ela é louca, ela é maluca ela. Aí no outro dia eu acabei não indo com eles, porque eu estudava de manhã, né, gente? E aí, o que acontece? No dia seguinte, a mãe dela e ela foram na igreja, pediram oportunidade, falaram no microfone pra todo mundo. A sorte é que ele não tava lá, e muito menos eu, porque senão ia ser um fuzuê danado, né? E simplesmente falaram tudo o que acontecia, inclusive em que eles fizeram aquelas coisas, né, dentro do carro do pai da garota, que a câmera que pegou, que foi assim que ela descobriu, que não sei o que, detonaram ele. E aí, minha filha, resumo da história, ele ficou no banco, meu pai, quando descobriu da situação, queria bater nele, saiu do ministério também, e foi um fuzuê, né, gente? E aí eu precisei depois de dia em terapia, que no caso é a minha amiga. E assim, é um fato que eu ri da situação hoje. Há um tempo atrás eu também ria. Hoje eu acho super engraçado. Eu falo, gente, parece história de novela. Eu vivi. Mas, gente, vocês não têm noção do que é você viver uma traição e você ser comunicada assim. E outra coisa, a pessoa ter a coragem de ir na igreja da outra pessoa, pegar microfone e falar detalhes. Eu falei, gente, isso é uma coisa assim que, olha, vergonha alheia. Mas eu vivi, superei, tô aqui, vivi, seu meu amor. Da Gaia a honra, porque eu tô aqui, ó, casada, meu amor, bem resolvida, graças a Deus. Fiz
Fiz terapia? Não fiz, mas orei muito, conversei muito com Deus. Pedi ao Senhor que Ele tirasse o sentimento de raiva, de rancor do meu coração. Porque a besta aqui, na época, depois que meu pai, tipo, quis quebrar tudo, quebrar a cara dele, quebrar minha cara, quebrar tudo, eu ainda quis continuar com ele. Só que a pessoa, o felicíssimo, né? Porque ele provavelmente deve ter sido muito feliz namorando comigo. Ele continuava colocando a culpa em mim, como se a culpada fosse eu. Agora pronto, né? Um alecrim dourado. E foi sobre isso, gente. Eu continuei com ele um tempo e aí depois eu surtei. Falei, quer saber? Um dia, tipo assim, foi do nada. Surtei. E aqui onde eu moro, tem uma praça que é muito conhecida porque na época que isso aconteceu, tinha batalha de som, de tipo, de funk, essas coisas assim, rolava a madrugada toda. E aí, uma tia minha que sempre gostou muito dele e tal, ele contava isso pra ela. E minha família, eu tava dentro de casa, e ele contando pra minha tia que eu estava nesse baile, namorando ficando com várias pessoas. Eu tava dentro de casa, gente. Dentro de casa. Pra vocês verem como a pessoa nunca superou. Hoje eu sou bloqueada de tudo. Mas é o fato de que, tipo, eu vivi um relacionamento abusivo e eu sobrevivi. E é o que eu falo pra vocês, gente, não namorem com 14 anos, entendeu? Espere um pouquinho, porque até você namorando com 18 tá difícil. Hoje as pessoas, elas não são confiáveis. E é sobre isso. Agradeço a oportunidade. Gente, eu agradeço por vocês terem visto esse vídeo no meu canal, mas só foi mesmo pra contar esse fato, que vocês ficaram muito curiosos e eu precisava contar com detalhes. Mas se vocês quiserem mais detalhes, sabe? Eu tô aqui, né? Então comentem muito, porque tem muitas outras histórias, entendeu? Com muitas outras coisas e outras gaias. E é sobre isso, tá tudo bem. Um beijo, tchau, tchau.